Glória a Deus. Com alegria. Glória a Deus. Graça e paz. Seja bem-vindo, bem-vinda. Feliz Dia dos Pais. Celebramos ao Papai do Céu e celebramos os papais da terra, aquele que é figura paterna de alguma forma sobre a vida de alguém, que seja abençoado e que seja uma noite especial, assim como já foi a nossa manhã, foi extraordinária. Convido você a sentar-se agora. Eu confesso que eu estou surpreso com as várias mensagens que eu recebi nesses dias e na verdade eu posso dizer que eu recebi foram algumas cartas, não é nem mensagem, foram histórias que eu recebi no meu WhatsApp. Os últimos, mais ou menos há um ano atrás, eu comecei a aplicar de forma mais forte aqui na igreja o assunto paternidade. Porque comecei a perceber que essa é a maior lacuna dessa geração. O nosso maior problema não é falta de dinheiro. Nosso maior problema não está na política, no governo. O nosso maior problema se chama paternidade. Nós estamos numa geração órfã, totalmente órfã. Uma geração que está perdida, uma geração que está sem referencial. E eu recebi algumas mensagens, inclusive de irmãos e irmãs da igreja, que me tocaram profundamente, porque, inclusive nessa tarde, porque de manhã eu trouxe a mensagem, é a mesma mensagem que eu vou ministrar daqui a pouco, agora. E a mensagem motivou muitas pessoas a começarem a mandar textos para mim, contando histórias. E no universo de uma igreja desse tamanho que a nossa foi se tornando, hoje eu não consigo mais acompanhar todas as pessoas, até gostaria, mas eu não conheço história por história, eu não conheço um a um, intimamente, que vem aqui todo domingo. Hoje nós passamos de um pouco mais de 700 pessoas e há dificuldade para que eu possa acompanhar todos. Temos líderes, pastores, temos vários trabalhos na igreja para arrebanhar, cuidar, discipular de alguma forma. Mas eu sei que existem histórias que você não vai abrir, histórias que você não vai contar, que não é fácil a gente entregar uma história de vida que às vezes foi tão dolorida para alguém. Mas algumas pessoas se sentiram confiantes em mandar textos para mim, contando um pouco da sua história. E eu confesso que se de manhã eu já estava tocado pelo Espírito Santo, eu chego agora no culto da noite muito mais tocado, porque eu recebi mensagens profundas no período da tarde, de histórias de dor, de feridas, de abuso, de traumas, muitas vezes de infâncias perdidas, adolescência perdida. E eu pensei comigo mesmo, a igreja precisa se atentar para isso. Eu fico olhando e respeito muito, mas parece que a igreja está tão devotada em se envolver na política, no governo, mas a igreja não está se preocupando em ter paternidade. A igreja não está se preocupando com a filiação.
E o maior interesse de Deus é que nós sejamos filhos. Por isso que um dia Ele enviou o seu Filho, para que através desse Filho viesse uma multidão de filhos. E eu, estudando a palavra de Deus, nós estamos com uma série nas quartas-feiras, cujo título é Eu Tenho um Pai. Eu tenho procurado me aprofundar para entender um pouco mais essa realidade. Até porque, como muitos já sabem, já relatei algumas vezes aqui, eu também tive problema na minha paternidade. E hoje eu faço a reflexão do que grande parte dos prejuízos que levei, prejuízos que eu digo na emoção, na vida, em tudo, grande parte deles é por conta da paternidade, mal resolvida ou mal recebida, que isso gerou uma série de disfunções dentro de mim. Por isso eu pedi que nós tivéssemos um tempo de intercessão antes da mensagem, porque eu quero, e eu sei que o Pai quer, que você saia daqui curado, que você saia daqui se sentindo amado e amada do Pai, que você saia por essa porta se sentindo um filho amado, um filho que é especial, um filho que tem um pai. Ontem eu estava assistindo um documentário junto com a minha esposa e meus 2 filhos, cujo título dele era Mostra-me o Pai. Está no Netflix, mas você acha também no YouTube. É uma história de vários pais com seus filhos, as histórias mais variadas. É um documentário. Eu peguei só um pedacinho, que é como se fosse uma abertura. Eu queria que fosse a introdução dessa mensagem. Coloca aí para nós, por gentileza. Uma das maiores necessidades que Deus colocou no coração de todo ser humano é de um pai. Todos nós temos uma história de paternidade. Nós podemos tanto compartilhar sobre o quanto o amávamos e o quanto ele significava para nós, ou o quanto ele nos magoou profundamente. Vemos feridas de pai ao nosso redor. A dor, a amargura, a raiva, a falta de perdão. Para pessoas que cresceram sem um pai que foi presente ou amoroso em suas casas, a palavra pai não é uma boa ideia para elas. Elas estão vendo a destruição deste mundo, estão lutando em seus casamentos, estão tentando sustentar suas famílias e elas não sabem que têm um pai e que seu coração é terno para conosco. Se você está procurando um pai, se você está querendo um pai, se você quiser experimentar o que é ser filho de Deus, seu Pai Celestial perfeito pode mudar a trajetória da sua vida. Seu Pai quer restaurá-lo. Amém. Há um Pai Celestial, amoroso, que nos criou. E Ele quer um relacionamento conosco. Aleluia. Tem muito mais, mas a gente tirou só um pedacinho. E ao final diz: há um Pai amoroso que quer um relacionamento conosco. É esse Pai que eu quero apresentar para você nessa noite. Um Pai amoroso que quer relacionar-se com você. Mas para falar de paternidade, nós temos que também abordar a orfandade. Porque sabemos que
que a paternidade não é bem aquilo que você vê nos posts nas redes sociais. É algo muito mais profundo. Relacionamento de pai e filho é muito profundo. E muitos de nós temos momentos de alegria como a noiva ao lado do seu pai para entrar no casamento. Como muitas pessoas tristes por feridas causadas pelo seu pai. E por que tudo isso aconteceu? E por que isso foi gerado? Vem comigo em Isaías capítulo 14. Abra a Bíblia. Ligue a Bíblia. Mas não venha sem Bíblia. Isaías capítulo 14, no versículo 12. Onde nasceu a orfandade? Nós precisamos saber aonde isso foi gerado. E olha o que o profeta diz: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Meu Deus. Volta para mim lá atrás, no começo. Vem comigo aí, gente. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. O que vem depois? De novo. Só mais uma vez. Como você caiu dos céus? Eu te faço uma pergunta. Quem que caiu do céu? Fala com vontade que você sabe. Quem caiu do céu? Lúcifer, um anjo de luz, um anjo de alta patente. Um anjo poderoso, porque se ele não fosse poderoso, não teria caído com ele 1/3 dos anjos, que são os capetas que ficam incomodando aí. E é anjo pra caramba. Ele tinha muita autoridade. E o próprio profeta disse que ele era a estrela da manhã, o filho da alvorada, que foi atirado à terra. E por que ele foi atirado à terra? Porque subiu no coração dele o desejo de ser maior do que Deus. Olha o que diz na frente. Lá no finzinho: subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Isso aqui esclarece muita coisa para nós, e você vai ver Ezequiel falando disso também. Lúcifer teve o desejo de ser maior do que Deus. Subiu dentro dele a soberba, e aí fica muito claro o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Mesmo estando no céu, mesmo estando ao lado de Deus, ele teve a liberdade de escolher o que ele queria. Porque se tem uma coisa que eu admiro na ação de Deus conosco, que Ele não é um Deus manipulador. Embora seja o Todo-Poderoso, Ele não nos manipula. Você está indo para o caminho do pecado, Deus não fica gritando: pecador, pecador, volta, você está pecando. Você tem liberdade de escolha, você tem liberdade para decidir, assim como Lúcifer teve. Só que com a queda dele foi gerado várias coisas. A terra foi contaminada por uma mentalidade egoísta, por uma mentalidade vaidosa. Isso ficou no meio da terra, no meio dos povos. Então Deus formou o homem. Isso mexeu muito com o diabo. Isso mexeu muito com ele. Sabe por quê?
o desejo primário de Satanás é tornar as pessoas em uma versão de si mesmo, perdido, sem pai e sem herança. Esse é o desejo do diabo para as nossas vidas: andar perdido, andar sem pai e andar sem herança. Porque quem sai de casa perde a herança, perde o direito, abre mão. E foi isso que Lúcifer fez. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha ao lado de Deus, ao lado do Pai. E ele ficou perdido. Tanto que Pedro escreve que o diabo está ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Porque ele fica andando para lá e para cá. Porque ele perdeu lugar, ele perdeu espaço, ele perdeu direção, a partir do momento que ele saiu de perto de Deus. Se você for olhar no livro de Jó, quando os anjos se apresentam diante do Senhor, o diabo foi também, Lúcifer foi. Você vai ler lá em Jó. Aí Deus perguntou para ele onde você estava. Ele falou: estava a passear pela terra, a cirandar, a andar, porque ele não tem lugar. O papel dele é esse, porque ele se tornou um perdido. Ele é o filho da perdição e quer levar a nossa geração, e já levou a muitos também à perdição. Porque um perdido vai levar outros à perdição. Quem não tem paternidade quer gerar nos outros também a orfandade. E quem não tem herança quer deixar os outros também com as mãos vazias. E nós precisamos nos situar e entender aonde está a nossa história como filhos. Porque ele já perdeu. Ele já perdeu, ele é um perdido. Mas para nós a oportunidade da restauração, do recomeço, da restituição para ele não mais. Já há um decreto sobre ele. Mas ele ainda consegue carregar a muitos, influenciar a muitos, envolver a muitos. Já que o Pai nos criou para sermos como ele, Satanás agiria para que fôssemos como ele é. E ele é o quê? Órfão. Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem, semelhança. E depois que ele fez o homem, ele falou assim: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora. E você vai ver no Salmo 68, onde a palavra diz assim: eu farei com que o solitário, o órfão, viva em família. Eu farei com que o solitário viva em família. E aí gerou quem, Satanás? Ciúme, inveja. Isso tudo vem do diabo, irmão. Você que carrega o ciúme dentro de você, você que carrega a inveja dentro de você, no fundo isso é um problema de paternidade. Isso é um problema de filiação. Isso precisa ser curado dentro de nós. Há uma ação maligna dentro disso. Deixar com que você seja solitário, um órfão. Pode ver que ele tem uma prática muito forte. Hoje essa é a nossa geração, a geração que tem a maior quantidade de desigrejados. Porque se criou, isso é uma coisa maligna, uma aversão à igreja. Mas a igreja é uma instituição criada por Deus. Jesus é o cabeça da igreja. E a igreja é a noiva, e Jesus é o noivo que vem buscar a igreja. O filho vem buscar a noiva. Por quê?
Porque a igreja te dá identidade, a igreja te dá paternidade, a igreja te dá filiação, na igreja você vive em sociedade, na igreja você pertence. O diabo sabe disso e quer deixar você longe da igreja. Mas eu oro lá em casa, eu leio Bíblia lá em casa, você sabe disso, que não há possibilidade de se manter firme espiritualmente sem pertencer a um lugar, sem estar debaixo de um cajado e de uma paternidade. Dizer que se faz sozinho, isso é falácia, não se consegue. E graças a Deus, irmãos, que nós temos vivido num tempo que existem várias igrejas. Nós mesmos que somos ligados à igreja da cidade, através da vida do pastor Carlito, eu encontrei paternidade espiritual. Por isso hoje eu consigo reproduzir, porque eu nunca tinha recebido isso. As igrejas dos modelos mais antigos, elas tinham muito estudo, muitas regras. E quando eu digo modelo antigo, é dentro de um contexto daquele tempo. Era uma maneira de ver as coisas diferente. Você deveria seguir algumas doutrinas e viver assim, assado. Você ia para um seminário teológico, você aprende hermenêutica, homilética, exegese, eclesiologia, escatologia, administração eclesiástica e tantas outras coisas para se tornar um pastor. Mas não existe uma matéria sobre paternidade. Uma matéria que fala, você vai ser um pastor, mas não somente um pastor, mas você será um pai espiritual. Porque nós estamos diante de uma geração que precisa de paz. Nós estamos precisando de mais amor do que imposição. É isso que nós precisamos no nosso tempo. Por isso que o diabo se opõe à igreja, por isso que o diabo se opõe a tudo. Porque ele quer que nós vivamos como órfãos, assim como ele é. Só que tem algo interessante, que no mundo órfão, o diabo assume uma paternidade. Ele é o quê? Pai da mentira. A única paternidade dada a Satanás é a mentira. Nada mais é de autoria dele senão a mentira, porque ele já começou enganando o casal original lá no Éden. Deus falou para vocês não comerem desse fruto. É porque vocês vão ficar sabendo de tudo e vocês vão ficar maior do que ele. Ele persuadiu. Ele lançou uma seta. Infelizmente, Adão e Eva caíram. E todos nós ainda estamos num processo por causa do pecado original. O pecado original causou um dano tremendo. Mas o que pode acalmar o nosso coração e trazer paz e convicção de um destino abençoado é que se o Adão, lá no início, foi insubmisso e não entendeu aquilo que Deus queria fazer, temos Jesus Cristo, segundo Adão, que entendeu e foi submisso e obediente e veio para se entregar por nós e nos dar uma nova vida. Tudo que tem mentira tem o diabo no meio. Tudo. Tudo que é as meias verdades, as histórias mal contadas, aquilo que você aumenta, aquilo que você diminui, aquilo que você diz que é e não é, aquilo que não é e você diz que é, tudo isso tem ação maligna. Mesmo que seja, como diz o povo, a mentirinha branca, a mentira do bem, não existe mentira do bem, porque o diabo não é do bem, o diabo é do mal. E ele trabalha isso dentro de nós. Nós vamos carregando isso ao longo da vida. E tem pessoas que vivem uma vida mentirosa. Tem pessoas que chegam a um nível que elas acreditam na própria mentira. Eu já conheci pessoas que a mentira se tornou tão recorrente que ela passava a brigar pela mentira.
Porque daí nós já entramos em questões emocionais e espirituais tão profundas. Você olha para a pessoa e fala assim, rapaz, eu acho que eu que estou doido, ele está falando a verdade mesmo. Porque há tanta convicção na própria mentira, você fala, uai, será que é eu? Você fala, Deus, eu estou errando, será que eu estou sendo injusto? Toda maledicência é maligna, irmãos. E por que eu estou abordando isso? Porque tudo isso nasce na orfandade de Lúcifer. Tudo nasce quando ele perde a sua posição com o pai, de um anjo de luz. E ele sai trazendo distúrbios no meio da humanidade e ele continua provocando isso. Nós precisamos entender que há um adversário, que há um oponente. Eu não quero ficar enfatizando o diabo no dia que é para falar do Pai, mas eu só quero que você entenda que ele pode te afastar do Pai. Se você não souber lidar com certas situações e administrar a sua vida de uma forma diferente, ele vai te levar por um caminho destrutivo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele. Você não vai encontrar nada de bom nele. Cuidado, para você não estar debaixo de uma paternidade maligna. Eu digo espiritualmente falando. Às vezes nos acomodamos em situações. Olha o que diz uma autora norte-americana, a dona Mary. Ela diz o seguinte, diz que com a ausência de pai, o primeiro pai é um pai com letra minúscula. O segundo pai é o pai do céu, letra maiúscula. E Pátrium, uma massa crítica da humanidade se tornou disfuncional em uma escala nunca vista antes. Se você tem problema na sua paternidade biológica, consequentemente você vai ter problema com a sua paternidade espiritual. Você não vai conseguir se relacionar com Deus. Quer ver? Presta atenção. Você que tem dificuldade de orar, não precisa levantar a mão. Você não consegue orar. Eu escuto várias pessoas, pastor, é 2 minutos, eu não tenho mais o que falar. Ô, gente, eu vou pedir um favor para vocês, em nome de Jesus. Toma água com esses copinhos, depois vocês guardam eles. Eu não sei de onde vem, mas guarda os copinhos. Amém? Porque isso tira a atenção de quem está ouvindo a mensagem. Toma água no copinho e depois guarda o copinho. Amém? Glória a Deus. É só para ajudar, porque senão a gente se perde no meio da mensagem. Eu mesmo já me perdi. Eu estava onde mesmo? A oração, é verdade. Viu como a gente se perde? A oração. O pessoal fala assim, eu não consigo orar. Você vai conversar com ela. Ela não teve um bom relacionamento com o seu pai. Não tinha diálogo com o pai. Como ela não dialoga com o pai que ela está vendo, como ela vai dialogar com o pai que ela não está vendo? Se eu tenho dificuldade em conversar com o meu pai, em bater um papo com o meu pai, como que eu vou conversar com o meu pai celestial? Porque isso vai transferindo para Deus. Por isso é uma geração disfuncional, sem pai celestial, sem pátria, ou seja, sem território, sem espaço, sem lugar, sem destino. Eu trouxe uma mensagem, ela está no YouTube, onde eu falo sobre o terceiro filho no Dia dos Pais. Tem em Lucas 15 o filho pródigo. E a gente fala muito do filho que foi, hoje a gente já aborda mais o filho que ficou. Mas existe o terceiro filho, é Jesus que restaurou tudo. E é interessante que eram 2 filhos. Um pegou o que tinha e foi embora, e torrou tudo. O outro ficou.
Mas na verdade, tanto aquele que foi como aquele que ficou, o coração deles não estava alinhado com o coração do Pai. Porque um já foi embora mesmo, já mostrou quem era, e o outro que estava em casa e parecia que era o cara. Quando o outro irmão voltou, ele se revoltou pela celebração que o pai fazia ao filho que voltava. Na verdade, nenhum estava ligado ao coração do Pai. O grande problema é que se nós não nos conectarmos ao coração de Deus, nós sempre andaremos perdidos, até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro de casa, aqui. Eu estou na igreja, mas se eu não estiver conectado com Ele, porque você não se conecta com uma estrutura, você não se conecta com o nome de igreja. Tem gente que é muito preso a isso, e aí entra a religiosidade. Eu sou da base, a igreja preta, eu sou da assembleia, nós só usa terno. Eu sou da presbiteriana, porque eu gosto de palavra, de ensino. Não, você precisa de Jesus. Você está precisando é de Jesus. Enquanto você estiver preso a dogmas doutrinários, você estiver preso a sistemas, você nunca será livre para andar com Jesus. Se desprenda de sistemas. Se desprenda de manipulação e de manipuladores. Aqui nessa igreja os filhos são livres. Cuidado com toda disfunção que pode haver sobre você. Porque nós estamos diante de uma geração disfuncional. Disfuncional. O certo é errado. O errado é certo. Tanto faz como tanto fez. Tudo está valendo. Tudo pode. Se perdeu conceitos, se perdeu princípios, se perdeu propósito. As pessoas não sabem mais o que querem. A gente casa aqui, mas a gente se larga ali. Melhor não precisa a gente casar, a gente mora junto. Porque se não der, cada um toma o seu lado, você já mostra a falta de identidade. Uma relação sem identidade. Estava vendo uma pesquisa, a maioria das mulheres hoje já não querem mais colocar o sobrenome no marido no casamento. Isso mostra uma disfunção. Isso não é machismo, porque já vem as feministas. Estou dizendo que não há desejo mais de se ligar, de pertencer. A minha esposa é Fabiana Correa. Ela pertence, ela é a minha esposa. E eu acho que a mulher deveria ter prazer em dizer: eu tenho um marido, eu tenho um sacerdote. Isso se perdeu. Isso se perdeu. E nós precisamos recuperar algumas coisas. E eu penso que a igreja é o caminho. Mateus capítulo 3. Vai aparecer na tela. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E em seguida uma voz dos céus disse: Este é o meu, em quem muito me agrado. Ei, lá em Isaías nós lemos que um filho caiu. Mas aqui nos evangelhos, nós vemos que tem um filho que faz os céus se abrirem sobre nós. Porque se um caiu, o outro nos levanta. Se o filho da desgraça veio para bagunçar, o filho da graça veio para nos alinhar. Se um mata, rouba e destrói, o outro dá vida e vida em abundância. Se um é o príncipe das trevas, o outro é o príncipe da luz.
Aleluia. Vamos falar um pouquinho mais sobre paternidade agora. Eu queria só que você entendesse sobre a orfandade um pouco mais. Porque você vai começar a detectar lá na sua origem, na sua família, e certos pontos dentro de você. E você mesmo vai começar a olhar para si mesmo e começar a buscar um processo de cura. A ausência de pais em muitos lares pode estar retirando dos filhos o modelo a seguir. Porque se você não tem um pai, você não tem um modelo. A mãe é a mãe. O pai é o pai. Por isso que Deus fez o homem e a mulher. E a Bíblia nos mostra que cada um tem o seu papel para ter uma família ajustada. Você precisa ter um modelo a seguir. Eu quero conversar com os papais aqui presentes. Que tipo de pai você tem sido e que modelo você tem sido de pai para o seu filho? Que modelo você é de pai? Cuidado para você não ser um pai permissivo, que tudo pode. Um pai que não tem cuidado, um pai que não sabe de nada, um pai que está valendo. Ou você pode ser um pai autoritário, quer controlar tudo e não deixa nem o filho respirar. Inclusive hoje de manhã eu falei também das mães, eu recebi uma correção, porque eu errei. Mas eu quero fazer uma correção aqui agora. Errei uma coisa muito simples, só quero corrigir. A minha aqui de coach me ajudou. Eu falei pela manhã que existem as mães leoas. Eu falei tudo certo, só troquei. Na verdade, existem as mães leoas, que são as que protegem, que amam, que cuidam e que impulsionam os seus filhos. Mas o que eu queria dizer era as mães devoradoras, e é com as mães devoradoras que eu quero falar agora. A mãe devoradora, ela não dá espaço para o filho. Existem mães que prejudicam a criação do seu filho. Fica em cima. Oh, e aí, o que você está fazendo? Ela pensa que está fazendo bem, mas está estragando o crescimento e o nível de maturidade do seu filho. A mãe devoradora, não seja uma mãe devoradora, mãe que está aqui. Se fica em cima. O menino dá um grito. Escuta, nunca vi falar que alguém morreu de grito. Tem um monte de menino gritando aí. Fica tranquilo, gente, não morre de grito. Ai, meu Deus, é devoradora. Deixa o menino viver, deixa o menino cair uns tombos. Se ele está na adolescência, deixa. Deixa respirar. Cuidado. Eu quis trazer isso porque eu vejo mães com esse comportamento. Isso é terrível. E vejo que isso vai prejudicando os filhos. E isso é claro para mim. Eu vejo aos olhos. Diante de mim eu tenho visto. Deixa. Ai, o meu filhinho. Aí tem um pai, um macho, menino de 30 anos. Um bichinho de papai. Meu amigo, já tinha que ter vazado faz tempo. Quem é de bichinho de papai? Uns marmanjos, rapaz. Tem que botar para trabalhar. Estudar. Aí entra a procrastinação. Tem uma galera que não termina nada, não termina a faculdade, não para no emprego. Tudo que começa não termina. Você vai ver, é problema na paternidade, é problema na criação, é problema na filiação. Não tem modelo a seguir. Se você não tem um modelo a seguir dentro da tua casa, procure pessoas que são referenciais e comece a se espelhar nelas. Mas você não pode ficar perdido. Porque a gente já entendeu quem é o filho da perdição. Sabe, gente, deixa eu falar algo, eu preciso falar com você. Chega uma altura da vida que um homem precisa ter conquistas. Um homem precisa ter conquistas. Eu tenho uma conquista aqui. A minha esposa tem uns 2 meninos. Eu não estou falando de bens, que isso também é importante. Chega uma altura da vida que você tem que estar bem colocado. Você não pode estar perdido o resto da vida.
Eu tenho um ministério, uma igreja que eu sirvo, a igreja de Jesus, que eu sou pastor. Isso é uma conquista. Eu preciso estar situado na vida. E muitas pessoas estão perdidas por problemas de paternidade. Se você não teve um pai que te deu destino, você vai andar perdido. E é tempo de restaurar, mesmo que você já passou dos 40, vamos recuperar isso. Não podemos andar perdido. Não podemos andar sem modelos a seguir. Procure modelos para você. Infelizmente, nesse sentido, o senso de pertencimento precisa ser preenchido de algum modo, nem que seja o pior possível. Se eu não tenho um modelo dentro de casa, eu vou começar a me modelar em qualquer coisa. Aí os influencers, qualquer influencer, falou legal, ele vira modelo. Aí nós temos as menininhas lindas, adolescentes, as crianças lindas, elas vão começar a dançar, eu não vou falar porque está gravando, as danças de uma certa cantora que tem aí, elas vão começar a se modelar nesse povo, vão começar a se vestir igual a esse povo, vão começar a falar igual a esse pessoal, porque é o modelo que tem. Porque se eu não tenho um modelo dentro de casa, eu vou alcançar um modelo lá fora. Aí tem menina de 20 anos que se apaixona por um cara de 40, isso não é legal. Isso aí é uma desconexão total, são gerações diferentes. Eu tenho 44, eu não consigo nem imaginar. Eu andando com uma menina de 20 que podia ser minha filha, isso não tem lógica. Mas às vezes essa moça se conecta com esse homem, porque esse homem dá segurança para ela. Ele já tem uma casa, um carro, ele está bem colocado financeiramente. Ela, na casa dela, não teve isso. Então ela quer o quê? Não precisa eu amar, não. Eu quero segurança. Não é que apaixonou, não é que ama. Eu quero estar tranquilo. Que ela já sofreu tanto na adolescência, tanto na juventude, que ela quer ter paz. E isso precisa de cura, porque lá na frente ela vai ter outro problema. Aí ela vai ter um problema no casamento. Aí a gente sai de um problema da paternidade, e a gente vai entrar num outro problema, o problema do matrimônio. Presta atenção aqui em mim. Não casa de qualquer jeito. Não entra num casamento de qualquer forma. Passe por processos, aceite um discipulado. Eu te falo com a experiência de quem é 21 anos casado, 44 de idade, 10 de ministério pastoral. Eu posso te instruir alguma coisa. Não entra, porque você vai ter que voltar e recomeçar. Porque uma coisa é eu pegar um casalzinho novo, que está namorando, e eu sentar com ele e discipular. Outra coisa é quando já estão morando junto, que o pau já quebrou para todo lado, já falou e deixou de falar o que quis. Para você curar aquilo, o processo é mais árduo. É melhor ensinar antes do que tratar depois. Amém ou amém? Deus está falando aqui hoje. Sempre Ele fala, mas hoje Ele está forte. Cuidado com os seus modelos. Quem é modelo para você? Quem é modelo para você? Olha bem, eu sou extremamente tranquilo com isso, porque eu já fui curado. Tem um monte de gente que vem aqui na igreja e não vai com a minha cara, vocês acreditam? Agora você já pensou, a pessoa vem aqui, escuta eu pregar e não gosta de mim. Mas sabe o que eu descobri? Que o problema está nela. Isso é um problema de paternidade. Não foi ensinado sobre autoridade, não foi disciplinada e não foi instruída enquanto era criança e adolescente. Quando chega diante de uma autoridade, há um confronto e não quer aceitar. Aí sempre aquilo que a autoridade falar para você vai te gerar insatisfação. O seu problema é a paternidade, não é comigo. O seu problema não é com o líder. Você vai ter problema com o chefe, por isso que você vai mudar de emprego toda hora. Você vai ter problema com o professor, porque o professor é a figura de autoridade dentro da sala de aula. Você vai se incomodar com o policial de trânsito, que está lá cumprindo o papel dele.
Tudo. O médico dá uma receita para você não quer cumprir, sabe por quê? Porque você tem problema na tua filiação, a desobediência. Você precisa ser curado em nome de Jesus. Nós precisamos de cura. E os irmãos que não gostam de mim, eu continuo gostando de vocês, viu? Tudo bem-vindo aqui, para a gente ser uma família, amém? Tem dia que eu estou pregando, tem uns que olham para mim, eles acham que eu não vejo, só falta me comer lá da cadeira. Falei, manifesta logo. Se eu falar manifesta, vem na hora. Eu não faço para não expor. Falo, vem logo, cão, sai. Sabe o que é? Quando a gente está andando errado, tudo que é dito no altar nos confronta. Mas quando eu quero conserto, eu recebo e ando no caminho do conserto. Depende muito daquilo que você quer para a sua vida. Amém? Senão você vai ficar andando para lá e para cá. Inclusive, quem troca de igreja toda hora é um problema de paternidade. Nenhum lugar está bom para você. Você é bom demais. Irmão, tem que baixar a crista. Ser humilde. Precisamos ser diferentes. Eu tenho dito isso e quero frisar. Deus te colocou nessa família, pertence a essa família com amor. Seja filho de verdade. Inclusive, é um assunto que eu tinha dificuldade. Eu já contei a minha história aqui algumas vezes, muita gente sabe. Inclusive no meu aniversário, semana passada, foi um dia também de cura para mim. Quando eu recebi mensagem do meu pai. Mas eu sempre trouxe uma mensagem na igreja sobre o pastoreio. E eu achava muito pesado eu me colocar como pai de alguém. Mas enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo falou algo ao meu coração. Ele falou, durante a mensagem, eu quero que você diga para a igreja que eles podem te chamar de pai. Então quero dizer para todos vocês que são órfãos, que por algum motivo não têm pai, ou não tiveram uma paternidade biológica, você tem liberdade de me chamar de pai. Eu quero ser o teu pai. Eu quero amar você como um pai. Eu confesso que era uma deficiência minha, porque como eu tinha dificuldades na minha paternidade, eu teria dificuldade de reproduzir isso no rebanho. Eu tinha facilidade de reproduzir isso como um pastor. Até porque também os meus antecessores pastores não foram pais para mim. Mas através da vida do pastor Carlito. E hoje, restaurando toda a minha casa, através do nosso ministério, toda a minha família está vindo para Jesus. Uma restauração plena com o meu pai. Eu me sinto hoje, Deus falou isso para mim, antes eu não falava isso com você, porque você não tinha condições, porque Deus nos respeita e conhece os nossos limites. Mas agora você pode, porque você foi curado, e quem é curado pode curar. Então quero ser o seu pai espiritual. Amém? E eu quero que você seja meu filho. Eu quero que você seja minha filha. Amém? Vamos seguir? A nossa saúde emocional e equilíbrio temperamental estão profundamente ligados ao perfil espiritual dos nossos pais. A nossa saúde emocional e equilíbrio temperamental é profundamente ligado ao perfil espiritual dos nossos pais. Isso é muito sério. Porque se você, assim como eu, não tiveram pais que andaram no caminho da palavra, do evangelho, andaram por outros caminhos, isso respinga sobre nós e nós recebemos essa herança. Nós recebemos uma herança que traz prejuízos graves para nós. Então o teu comportamento, gente, isso é tão assim, porque enquanto eu ia preparando esses pontos, eu ia preparando a mensagem, Deus ia me mostrando pessoas, e eu confesso a você, pessoas que eu tinha resistência, que eu falei, fulano eu quero longe de mim.
Mas aí eu comecei a entender que o problema é mais profundo e que na verdade eu tenho que me aproximar para ajudar essa pessoa. Porque os desequilíbrios, às vezes grita, fala alto. Eu sei que tem gente que some aqui da igreja, dos cultos, não é porque ela não quer vir no culto, ela quer chamar a atenção da gente, para a gente saber o que está acontecendo com ela. Sabia? É problema de paternidade. O jeito que você se comporta, o jeito que você se expressa, o jeito que você fala, tudo é ligado ao perfil espiritual dos seus pais. Nós precisamos resolver isso. Estava esses dias conversando com alguns irmãos, sentamos para falar de vários assuntos. E se levantou uma pauta de um assunto que é muito importante para esse tempo: a síndrome de Peter Pan. Homens e mulheres que já são maduros, de 30 anos para lá, 35, 40, mas se comportam como meninos de 15, 20 anos. Isso se chama na psicologia síndrome de Peter Pan. Eles não amadurecem, eles não casam, eles não se relacionam, e eles têm alguns comportamentos que são infantis. Eles não assumem a identidade de homem ou de mulher, eles ficam sempre escondidos, são procrastinadores e cheios de desculpas. Isso está ligado à formação, isso está ligado à filiação, ao perfil espiritual dos pais. Por isso, papais e mamães, trabalhem para que os seus filhos vivam os processos corretos, as etapas corretas. Seus filhos têm que viver um processo de maturidade. Se ele tem 15, ele tem que viver o processo de quem vive 15, é um colegial, o ensino médio. Se ele é universitário, ele tem que viver o processo de um universitário. Agora já chegou nos 25, ele já tem que caçar rumo. Tem que começar a olhar para as moças, olhar para os rapazes, para nós orar, namorar e casar. Não pode estar. Até quando? Tem gente que se acomodou. Gente, eu tenho que te contar, isso é uma síndrome. E ela precisa ser curada em nome de Jesus. Você pensou assim, você que está visitando, eu vim no culto e esse pastor vem falar de síndrome de Peter Pan, lascou, né? Mas nós precisamos falar sobre essas coisas. Eu entendo que a igreja é o melhor lugar para que nós sejamos curados e possamos aprender algumas coisas, porque senão a gente vai ficar perdido. Nós temos que nos encontrar. Nós temos que nos colocar. Nós temos que ter uma vida debaixo da bênção de Deus, dentro do nosso tempo. Amém? Quer ver? Aí você pega, a dona tem 40 anos, quer vestir igual uma menina de 20. Não dá certo, meu filho. Pega mal demais para você. Você já é uma quarentona, menininha de 20 é outra coisa, filha. Amém? Aleluia. Tem vezes que eu vou me vestir, Fabiana fala, tá igual um garotinho. Eu falei, será que eu tô com a síndrome de Peter Pan? Você tem que temer. Você vai conversar com os cabas de 30 anos, você parece que está conversando com um menino de 15. Ele não tem assunto. Porque ele não fez nada, ele não estudou, ele não conquistou, ele não avançou, ele não tem assunto. Aí geram processos internos e não consegue romper. Aleluia. Avalie a história de seus pais espiritualmente falando. Eu não estou falando que teu pai te deu de comer e beber, irmão, que isso aí é papel que todo pai tem que fazer. Eu estou falando de outras coisas que você precisava saber e você não foi ensinado. Então, se você não aprendeu, aqui na igreja a gente aprende. Amém? Confiança e confiabilidade são frutos de um investimento emocional e, acima de tudo, proteção espiritual legada pelos pais. Confiança e confiabilidade são frutos de um investimento
emocional, ou seja, isso vem de uma proteção espiritual dada pelos pais. Os pais precisam deixar um legado para os seus filhos. Às vezes vão deixar coisas, bens, e eles vão torrar tudo, porque eles não receberam um legado espiritual. Amém? Precisamos deixar legados. Os nossos filhos precisam se sentir protegidos espiritualmente. Você precisa orar pelo seu filho. Você precisa botar a mão na cabeça do seu filho. Você precisa trazer o seu filho a fazer a leitura bíblica, por mais que seja difícil. Não pode ser solto, irmãos. Precisa ter um legado. Investir emocionalmente no seu filho. Conversar com ele. Se você tem um adolescente, você tem que saber se o seu adolescente está apaixonado. Porque essa é a fase das paixonites. Você tem que saber com quem ele fala no WhatsApp. Você tem que olhar para ver quem ele segue no Instagram. Você tem que saber que jogo ele está jogando e com quem ele joga. Isso é investir emocionalmente, é saber trazer para perto, explicar o que não é legal, o que é, o que não é. Agora não. Eu já vi pai, o menino tem 13, 14 anos. Ah lá, ó, dirigindo. Dirige bem, tem 13 anos. Grandes coisas. Já está ensinando ilegal. Aí quando ele ficar mais velho, ele vai achar que tudo é fácil. E que ele pode passar por cima de princípios. Se você gosta de andar em ilegalidade em alguma área da sua vida, outro anúncio para você: problema de paternidade. Não te ensinaram princípios, então você anda por caminhos errados. Pode buscar. Se o teu pai tinha problema com finanças, você pode ter, isso é uma herança. Seu pai achava normal mandar você, fala que o pai não está. Você carregou isso dentro de você. O cobrador chega, fala que o pai não está. Está pegando? Nós devemos proteger os nossos filhos e dar um legado de bênção sobre a vida deles, para que todas as gerações sejam alcançadas. Nós não podemos ser canal de maldição para os nossos filhos. Quantos casos já escutei, hoje menos, mas antigamente os pais pegavam os garotos, e pode ser que tenha um homem já formado aqui, que passou por isso. Vou levar você no prostíbulo, quero ver se você é macho mesmo. E aí o caba gerou aversão à mulher. E aí vem o quê? Homossexualismo. Forte, não é? Você vai aqui, você é homem. Não respeita o processo natural. Deixa o seu filho ser o que ele é. Meu filho tem que ser garanhão, pegador. Não, seu filho tem que ser santo, pai. Porque tem pai que tem que fazer ele, as meninas, tudo prazer de dizer. Que bonito. E a menina, pai, pega sua filha, abraça ela. Abraça ela. Pega a sua filha e diga: filha, você é linda. Né, Vicky? Né, Victoria? Mas está linda com esse cabelo. Filha, você ficou linda com essa roupa. Sabe por quê? Se ela receber elogio do pai, ela não vai ficar procurando elogio de homens na rua. Se o pai mostrar que ama, ela não precisa pegar nenhum sedutorzinho barato, para ela se sentir feliz, porque ela tem afirmação dentro de casa. Ela tem alguém que afirma ela como filha e como mulher. Filha, você é linda. Eu aprendi isso. Os meninos vão jogar bola, o Jotinha vai jogar. Ele vem do treino, eu falei: jogou pra caramba, hein, Jotinha? Nem encostou na bola.
Só que uma coisa que eu aprendi, ao invés de criticar aquilo que não dava certo, eu falo, filho, você correu, hein? Estou gostando, está correndo, está dedicado. Nós temos que afirmar os nossos filhos, senão eles vão buscar elogios de outros. E nós acabamos perdendo os nossos filhos. Pais, nós não podemos perder os nossos filhos para o pecado, para a desgraça. Ame o seu filho, assim como o Pai nos ama. Pega essa aqui. Nossas experiências com o nosso Pai terreno vão sendo transferidas automaticamente para o modo como vemos o nosso Pai celeste. Como você vê o seu Pai terreno? O jeito que Jotinha me vê é o jeito que ele vai ver Deus. O jeito que Linda te vê, Roger, é o jeito que ela vai ver Deus. O jeito que a Júlia e o Isaac te vê, o Elmson, é o jeito que eles vão ver Deus. O jeito que a tua Júlia, viu? E a Mariana te vê. TV, fui bem do Paranaense agora. Vai ser o jeito que elas vão ver Deus. O jeito que o Jonatas te vê é o jeito que ele vai ver Deus. Quer ver? Passa o vídeo do Cristo e do Jotinha aí, só para você ver. Só quero contar antes. Ontem eu fui gravar uma mensagem online. Isso não foi nada combinado. Quando eu comecei a ver, olha o que esses dois meninos estavam fazendo. Alô, gente, graça e paz. Aqui é o Jotinha trazendo mais uma palavra de vida para vocês. Hoje a gente vai aqui sobre Lucas 15:16. Graça e paz, família. Sejam bem-vindos a mais um culto da Base Church. Rapaz! Entendeu? Como o teu filho te vê, ele vai ver Deus. Quando eu vi, o Jotinha sentou e falou: aqui é o Jotinha trazendo mais uma palavra de vida. E quem sabe que essa é a frase. Aqui é o pastor Robson trazendo mais uma palavra de vida. E o Christopher também. E olha que o Christopher é o mais introvertido. Entrou na onda. Os seus filhos têm que olhar para você e desejar ser quem você é. Amém? Pense agora em seu pai biológico. Como ele é e quais as suas características mais marcantes. Convido você agora, presta atenção aqui, gente, o Espírito de Deus está aqui, não deixa nada tirar você do foco. Eu quero que você pense agora em seu pai biológico e quais são as características mais marcantes dele. Pensa sobre isso agora. E pode ser que essas características marcantes te fizeram bem, mas também te fizeram mal. E eu sei que pode ser que agora eu vou fazer vir alguma ferida à tona. Pode ser que vai doer. Mas essa dor e essa ferida, ela vai ser curada em nome de Jesus. Como você se relaciona com seu pai? Vocês sabem que eu tive problemas na minha paternidade. Mas Deus curou isso ao longo dos anos, dentro do ministério, fui sendo ministrado. E no mês de julho eu fui para o Paraná. E tive uma experiência fantástica com a minha família. Onde eu pude ser canal de bênção e ser o pastor da minha família.
E teve um momento que me marcou muito, onde o meu pai, que tem quase 70 anos, e eu com 44 anos, nós brincamos. E esse momento me curou. Mostra aí para nós. Não é possível. Teu pai é pobre, tua mãe não tem. Só que o menor é ruim por causa do braço, viu? É por isso. Para você é só 2 homens andando numa perna de pau. Para mim e para ele, era um momento de cura. Meu pai era caminhoneiro, nunca ficava em casa. Meu pai, até que um dia ele foi de vez, separou da minha mãe e nunca mais voltou. E isso é tão interessante que um dia eu também saí de casa e fui embora para Goiânia. Não sabia nem o que eu ia fazer, mas eu fui embora. Depois eu entendi que Deus tinha um propósito para mim lá em Goiânia. E era Deus me conduzindo, mas o sair, o ir para mim era natural, porque o meu pai me modelou desse jeito. Ele saiu e foi. Então eu não tive momentos de brincar com meu pai. Momentos como esse. E depois já de ser um quarentão, Deus deu esse momento. E ali foi uma cura. Uma cura. Nós precisamos ser curados na nossa paternidade biológica. Se não teve, você tem que tirar isso no coração e partir para a paternidade espiritual. Aceitar a paternidade de Deus sobre você. Se foi ruim, nós precisamos curar. Ou se está aqui ou se está fora, você vai sair, vai ligar, mandar mensagem, reconciliar, pedir perdão, recomeçar. Mas não aceite viver o espírito de orfandade na sua vida. Não aceite viver fora de uma paternidade. Não aceite. Pense no seu pai. Ele tem características marcantes. Ele tem. Ele te ensinou coisas boas. E talvez as coisas ruins que aconteceram não foi porque ele quis, é porque também não foi ensinado. Você vai dizer, meu pai nunca me abraçou, mas talvez ele nunca foi abraçado. E é a chance de você chegar e dar um abraço no seu pai. Não são poucas vezes aqui na igreja que eu recebo abraços, principalmente das moças. E elas dizem, pastor, eu posso te abraçar porque eu nunca abracei o meu pai. Pastor, meu pai era grosseiro. Leva amor para ele agora. Mas ele já morreu, pastor. Externa esse amor para Deus agora. Externa esse amor para um pai espiritual agora. O Espírito me mostra que cura nessa noite. Você é filho amado de Deus. Sabe por quê? Seguir a Cristo é aprender a ser filho. E ser filho é o destino almejado para nós. Em Cristo nós temos filiação. Em Cristo nós alcançamos paternidade. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito que abre as portas da casa para que eu e você possamos entrar e receber o abraço e o cuidado do Pai. Ele que abre a porta,
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, disse ele, senão por mim. Ninguém acessa ao Pai sem reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O espírito da orfandade é removido quando me conecto com o coração do Pai. Se conecta com Deus e remova esse espírito de orfandade que há dentro de você. Eu era órfão, diz a canção, hoje sou filho. Você é filho, você é filha. Quanto mais imersos estivermos em nossa filiação em Cristo, mais capacitados estaremos para vencer o dia mau. Se você se aprofundar, se jogar, se entregar na tua filiação em Cristo, você vai estar pronto para vencer o dia mau, as tuas dores, os teus problemas emocionais, a opressão, a depressão, a mágoa, a angústia. É Cristo, se entrega na filiação. Irmãos, eu posso afirmar para você que eu estou aqui hoje. Estou aqui hoje porque eu me entreguei totalmente ao Evangelho. Eu decidi piamente viver com Deus. Na última sexta-feira nós fomos ganhar um prêmio pelos serviços prestados junto à sociedade, junto à Juventude Palmense. A Fundação Municipal da Juventude nos entregou esse prêmio. E quando eu estava lá, eu falei, gente, há uns 10 anos atrás, eu andava nessa cidade perdido, acabado, destruído, sem destino. E hoje eu estou aqui para receber um prêmio. Isso é obra de Deus. Não é coisa do pastor, não é porque eu sou bom, não. É que só Deus poderia escrever um roteiro desse. Só Deus podia pegar alguém que tinha problema na paternidade, encontrar uma moça que tinha problema na paternidade, que quando nós começamos a namorar, o pai dela não tinha nem colocado o nome dele no registro dela, nem era reconhecida documentalmente essa paternidade. Só Deus poderia nos unir. Só Deus poderia pegar 2 órfãos e transformar em pais de multidão. Só Deus poderia fazer isso. Só Deus. Era muito improvável. E por isso que o título do meu livro que vai sair se chama Improvável. Os improváveis, porque era improvável. Era impossível. Mas Deus tinha um propósito. Tem umas coisas que eu olho para a Fabiana, ela olha para mim e falei, rapaz, mas ninguém ensinou isso para nós. Eu falei, é Deus que ensinou nós. Que meu pai não me ensinou, minha mãe não me ensinou, nem ela. Só para você ter uma ideia, no dia do meu casamento, meu pai não estava lá. E nem o pai dela. Não, porque tinha algum problema, porque não era importante estar lá. Só Deus, para fazer eu estar aqui hoje pregando para você como um pai. Então, se teve jeito para mim, e se eu fui restaurado e restituído, tem jeito para você também. Jesus veio mostrar o caminho da filiação e possibilitar acesso ao Pai. Em Jesus você vê o caminho da filiação. Se Satanás veio mostrar o caminho da perdição e da orfandade,
Jesus veio mostrar o caminho da filiação e da verdade. Terminando, digo para você, devemos desistir da orfandade, desistir da carreira solo, desistir de fazer Deus coadjuvante de nossas vidas. Desista de ser sozinho, desista de ser solitário, desista de ter um Deus coadjuvante. Deixa o Pai ser o ator principal na tua história. Deixa o Pai ser efetivo na tua vida. E termino com essa frase: receba o amor do Pai. Receba o amor do Pai. Amém? Você recebe isso? Você recebe o amor do Pai? Vem cá, Jotinha. Pega o seu microfone, Jotinha, vem cá. Tá aí o seu microfone, ó. Vem cá, Marcos. No culto da manhã, eu tive esse momento com o Christopher. E agora eu vou ter esse momento com o Jotinha. Lendo o livro Eu Decido Ser Filho. É esse o nome? Eu escolho ser filho. Eu decido, está tudo sinônimo. Eu escolho ser filho. Tinha 50 menções de uma carta entre um diálogo entre o pai e o filho, tudo pautado em versículos bíblicos. Eu não trouxe os 50. Mas eu trouxe 17. E a história é assim: carta do pai ao seu filho. E a resposta de um filho à carta do pai. Você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Pai, eu desejo conhecê-lo cada vez mais e descobrir seus pensamentos sobre mim. E até os cabelos da sua cabeça são contados. Nenhum detalhe da minha vida está longe dos seus olhos. Você foi feito à minha imagem. Sou a coroa da sua criação e fui feito para manifestar a sua grandeza. Eu o conheci mesmo antes que você existisse. Vivo na certeza de que sou alvo da sua atenção antes mesmo de ter nascido. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos em meu livro. Reconheço que minha vida existência foi muito planejada pelo Senhor. Você idealizou uma vida abundante para que eu desfrutasse dela. Saiba que não estou distante e zangado, pois sou a expressão completa do amor. Não vejo-o como um Deus aborrecido, punitivo ou distante. Você é tão próximo, você me concede sua intimidade. Por quê? Simplesmente porque você é meu filho e eu sou seu pai. Sei que sou seu filho e declaro que a minha paternidade está bem resolvida. Saiba que cada bom presente que você recebe vem da minha mão. Obrigado pelo seu favor derramado diariamente em minha vida. Pois eu sou o seu provedor e supro todas as suas necessidades. Tenho uma mentalidade de abundância, pois sei que seus recursos são ilimitados e acessíveis. E mais, eu quero mostrar a você coisas grandes e maravilhosas. Mostre-me coisas que ainda não vi a seu respeito e a respeito do seu reino. Filho, se você me buscar de todo o coração, você me encontrará. Quebrantado buscarei com a certeza de que você deseja essa busca e permitirá ser encontrado.
Lembre-se também que eu sou seu pai, que conforta você em todas as suas dificuldades. Seu Espírito tem sido o meu consolador. Filho, um dia eu enxugarei todas as lágrimas dos teus olhos. O céu me aguarda e lá todo o sofrimento será definitivamente encerrado. Se você receber o presente do meu filho Jesus, você recebe a mim. Eu creio que por ter recebido seu filho em minha vida, eu o recebi como meu pai. A minha pergunta a você então é essa: você quer ser meu filho? Eu quero para sempre ser e viver como seu filho. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, meu pai. Estava nervoso, mas deu certo. Aleluia. Dá um aplauso na vida do Jotinha. Por essa coragem. Receba o amor do Pai. Cada menção dessa é baseada em um versículo bíblico. O Pai te ama. Ele te chama para ser filho. Vamos ficar em pé para a gente orar?